Sejam bem-vindos então, estamos ao vivo, essa é a nossa live número 248, se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Segunda live então do dia, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que foge um pouco daquilo que a gente costuma fazer aqui na maioria das vezes, né? A maioria das vezes, se vocês observarem os temas que a gente aborda aqui, né, até muito com base na psicologia adleriana e também na psicologia de Igor Caruso, são psicologias e assuntos, né, temas mais voltados para o nosso momento presente, né? A gente normalmente vem falando aqui, né, sobre essa coisa do cumprir o dever, sobre o amadurecimento da personalidade, sobre servirmos e tal. A gente sempre está falando de onde a gente está, né? Se a gente for pegar esses temas, a gente está falando de onde a gente está, de quem a gente é, né? Os nossos pontos de luta, o nosso dever. Mas hoje eu queria trazer um tema um pouco diferente que aponta por um outro tempo, né? Que é o tempo futuro, que é para onde a gente está indo, né? Então, normalmente a gente fala de onde a gente está, hoje a gente vai falar de algo um pouco diferente, que é para onde a gente está indo, né? Então, ontem eu ainda estava conversando com uma amiga minha que é terapeuta, né? Sobre a importância dessas questões, de abordar essas questões do aqui e do agora, né? Que é o que a gente costuma fazer aqui, né? Essa instalação na realidade, né? O assunto da presença. Mas hoje eu quero que a gente volte o nosso olhar um pouco mais para as coisas de onde a gente está indo, né? É importante ter atenção também para onde a gente está caminhando, né? Embora a gente não tenha controle do futuro, olhar para isso, né? Olhar para onde esses passos que eu estou dando agora, essas escolhas que eu estou dando agora, para onde elas estão me levando, né? E aí para isso eu resolvi mais uma vez trazer o tema, né, das 12 camadas da personalidade, não como uma aula, né, que eu já fiz em algum momento lá no começo, mas uma passada breve ali entre as principais camadas até chegar naquela que eu julgo ser a que define, né, ou pelo menos a primeira, por assim dizer, que define para onde a gente está indo, que é quando a gente começa a olhar para isso, né? As demais camadas a gente olha um pouco mais para o momento presente, para o aqui e agora, que é o que eu estava falando, que é o que eu costumo abordar na maioria dos dias, né? Então, normalmente eu parto ali da famosa quarta camada, né, que é a camada do afeto interior. Um breve parênteses aqui, porque de repente alguém que chegou agora nunca ouviu falar desse tema. O que são as camadas, né, da personalidade humana? As camadas da personalidade humana descrevem qual é o centro da motivação de cada sujeito, né? Então, cada uma dessas camadas descrevem ali onde que está o centro da motivação. Não significa que eu não tenha mais de um tipo de motivação, mas na maioria das vezes eu estou com a minha vida ali centrada em algo, em algum tipo de motivação. Então, quem quiser assistir lá no meu feed tem uma aula falando só sobre as 12 camadas, ou então também lá no nosso clube, quando abrir vagas, para que aí a gente fala direto sobre a teoria e a prática disso, né? Mas hoje rapidamente a gente vai passar, para quem já teve algum acesso, e quem não teve também vai entender muito bem. A gente parte sempre ali da quarta camada, né? Que é quando a gente já está ali na vida adulta. A gente vai ter chegado de alguma forma ou não, pelo menos até essa quarta camada, né? E essa quarta camada é aquela camada do afeto interior, né? Daquela pessoa que leva tudo pro coração, que ela acha que tudo é sobre ela, né? Então, imagina aqui, né? Se a gente está no trabalho e a gente faz tudo com excelência, a gente faz o nosso trabalho muito bem feito, ou tem alguém que a gente lidera, de repente, que faz o trabalho muito bem feito, mas em algum momento essa pessoa acaba errando, tendo alguma falha, assim como eu vou falhar, você vai falhar, em algum momento a gente vai acabar, né, cometendo algum deslize, né, ali, né, por algum motivo. E aí imagina, aí vem alguém e nos chama a atenção, ou somos nós que chamamos a atenção daquela pessoa que é liderada por nós, e aí, né, por uma crítica, né, por um feedback, aquela pessoa acaba levando para o lado pessoal. Ela pensa que a crítica é sobre a pessoa dela e não sobre a atividade que ela está exercendo, né? Então, olha, uma pessoa que já é madura, que já não está mais na quarta camada, ela vai olhar para aquela crítica ali, vai prestar atenção em relação ao que aconteceu de fato e vai consertar, ou sei lá, vai se desculpar se caso não possa corrigir, mas no próximo momento fazer bem feito. Ela vai se preocupar, inclusive, em entender de onde veio aquela falha, para que no momento seguinte, quando um tipo de contexto parecido
vier a acontecer, ela já saiba como melhor agir, né? Agora, a pessoa da quarta camada, ela fica ali achando, não, meu Deus do céu, a pessoa me criticou, ela não gosta de mim, ou então ela acha que a pessoa é insensível e tudo mais. E às vezes uma crítica, até mesmo quando ela é uma crítica mais enérgica, não significa necessariamente que a pessoa está querendo nos diminuir. Mas a pessoa de quarta camada, porque o centro de motivação dela é ser amado, é se sentir especial, ela acaba levando sempre tudo para o coração e para o lado pessoal, né? Imagina alguém, um capitão no meio de um barco afundando, ele não vai ter tempo para fazer carinho nas pessoas, por favor, remem. Ele vai ter que falar de uma forma enérgica para que as pessoas se mexam ali em direção a resolver aquilo ali, né? Então imagina se as pessoas ficarem, não, ele não devia ter falado isso comigo. Naquele momento não precisa de uma certa energia para que as coisas aconteçam, né? Mas enfim, né? A instalação na realidade, no meu dever, né? No agora, faz com que a gente já comece a sair um pouco mais dessa quarta camada, né? Então é importante, né, a gente entender sobre as outras coisas também, sobre essas outras camadas, para a gente entender, né, e reconhecer a maturidade nas nossas vidas. A gente começa a sair um pouco dessa quarta camada, né? Não é mais aquela coisa do elogio ou da crítica. Se me elogiam, eu fico feliz. Se me criticam, eu fico triste, né? Se me elogiam, eu me empolgo. Se me criticam, eu acabo me desesperando, me entristecendo, ou às vezes até desistindo dos meus projetos, né? Porque eu estou levando sempre ali, né? Eu me considero o centro de tudo, e eu não entendo, né, que o centro ele está na boa parte das vezes externo a gente, né? O centro é o objetivo a ser realizado, né? A conquista a ser realizada, né? Então é ali, né, é um dentro de si que eu falo, diferente do autoconhecimento, né? Quando a gente fala, a gente precisa olhar para dentro, né? Se a gente fala isso de uma forma realmente que tenha valor, é quando a gente está buscando ali se conhecer. Esse dentro de si da quarta camada, ele é diferente, ele é algo voltado totalmente para um egoísmo que às vezes até é mal percebido, porque a pessoa ela pode ser uma pessoa boa, de repente ela não tá fazendo mal para ninguém, mas ela está o tempo todo pensando em si. O tempo todo ela está nesse tipo de afetação, ela está olhando para o próprio umbigo, né? Simbolicamente a gente pode falar do umbigo, né? O movimento do umbigo. Para isso a gente precisa sair um pouco para fora, né? Para começar a fazer esse movimento de amadurecimento, a gente precisa sair para fora. Quando a gente sai realmente olha as coisas mais externas, é quando a gente vai para a quinta camada, né? A quinta camada, que é quando a gente simbolicamente sai do umbigo e vai para o braço, né? O braço é aquele que começa a fazer mais as coisas, né? E aí o eixo da motivação sai desse sentimento, né, do papai e da mamãe me aprovarem, me amarem, e aí ele começa a ir para uma disputa externa, né? Para vencer na vida, né? E aí ele começa a testar força no mundo, ele não está já mais olhando para dentro, ele está olhando para fora, e o desejo dele é vencer. Vencer o quê? Vencer disputas muitas vezes insignificantes, né? É uma força, por assim dizer, inútil, né? Que é o que a gente chama a quinta camada, né? Eu quero vencer discussões, eu quero vencer debates. Que tipo de debate? Sei lá, o carro que vai ser lançado em 2030. É uma discussão totalmente inútil, mas ainda assim já é superior àquela pessoa que fica olhando problema em tudo, achando problema, né? É uma força inútil, mas ela já é um pouco superior àquela pessoa que estava na camada anterior que eu me referia, né? Então esse é um eixo de mudança que é muito significativo, né? Quando a gente para de ficar olhando o tempo todo para a gente, para os nossos dramas, né? Tudo é sobre nós, e começa a fazer um movimento para fora. É um movimento ainda muito imaturo, né? É próprio dos adolescentes, mas que já é um tipo de avanço, né? Então eu não vou falar aqui de todas as mudanças, né, pulando de uma para outra, porque isso a gente vê num curso, né? Não vou ficar, pulei como pula da quinta para a sexta, da sexta para a sétima, né? Mas eu quero ir direto para essa camada 8, por quê? Porque a camada 8 é quando finalmente a gente aborda isso que eu estava falando aqui no começo, né? Que é quando a gente começa verdadeiramente a se perguntar para onde eu estou indo, né? O que eu estou fazendo agora, as minhas ações, as minhas escolhas desse exato momento estão me levando para onde, né? Isso aqui, né? Aquela velha frase dos filósofos espanhóis, a velha pergunta, né? Diante da possibilidade do fim, eu retifico ou eu ratifico? Eu seguiria fazendo tudo igual ou eu faria tudo completamente diferente, né? Então, para isso eu vou passar direto ali, né? Na quinta, sexta, sétima,
A quarta, a quinta, a sexta e a sétima, elas são motivações mais do momento presente, né? Agora, a oitava, aí é quando eu começo a olhar para o meu futuro, para onde eu estou indo, né? Então, ali, como eu estava falando, a quinta ali é um debate, né? A sexta é quando passando rapidamente, é a camada da utilidade, que é quando tu começa a trabalhar mesmo, a buscar fazer alguma coisa bem feita no mundo, nem que seja para botar comida na mesa, né? E a sétima é quando tu tem um papel social, né? Que tu exerce um papel social do qual as pessoas contam com você para um determinado projeto ou para algo realmente que depende especificamente do seu serviço, né? Que é quando a pessoa está focada em servir uma comunidade, servir uma sociedade ou um grupo de pessoas. Então, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima são motivações mais voltadas, por assim dizer, não só para o presente, mas para esse mundo. Agora, na oitava camada é quando a gente realmente vê a pessoa madura que ela já não está olhando mais para as coisas desse mundo. Então ela parou de viver nesse mundo, né? Não, a gente vai sempre estar aqui, sempre vivendo, né, no meio das coisas materiais. Mas isso, lembra que eu falava, né? As camadas, não é que a gente não tenha outras motivações, mas o centro principal, da motivação principal dessa pessoa já não é mais as coisas desse mundo. Ela está olhando para um desejo de eternidade, para um desejo de transcendência. Então significa que essa pessoa está querendo morrer? Não, meu jovem. Ela está querendo entender o que vai ter valido a pena quando ela não estiver mais aqui. E que, inclusive, no aqui, ela começa a construir uma vida, uma biografia, uma história quando ela não estiver mais aqui, vai valer a pena ter sido contada, né? Para não viver aquele desespero do final, onde eu olho para trás e pergunto, né? Será que o que eu faço hoje está valendo a pena? Tem sentido, né, para ficar na eternidade, né? Se eu continuar, esse questionamento que a gente se faz quando a gente chega na oitava camada, né? Se eu continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje, né? Como eu estou fazendo hoje, e eu me confrontar com a possibilidade do fim, né? Que eu estiver me confrontando com a morte, com a finalidade, vai ter valido a pena ter vivido essa vida? Ou no fim das contas a minha vida foi somente um baile de máscaras, né? Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente está na oitava camada, e essa é a pergunta que nós deveríamos estar nos fazendo quando a gente se pergunta para onde eu estou indo, né? Quando eu falo de fazer sentido aquilo que eu estou fazendo, eu não estou falando das coisas de eu preciso estar sendo produtivo, eu preciso ter produtividade na minha vida, fazendo várias coisas. Não. É um desejo de transcendência de uma história que fica como um bom, né, uma boa referência para as pessoas, né, com bons ensinamentos, né, exemplos aí de coisas mais nobres, de coisas imateriais, né, um exemplo de lealdade, de honestidade, de honra, de bondade, de caridade, né, de generosidade na vida das pessoas. Essa pessoa da oitava camada, ela passa a estar buscando mais essas coisas. Esse é o centro da motivação. Ela pode ir numa loja lá comprar um carro totalmente, né, totalmente da moda, mas isso não é a motivação dela, né? Isso não é o centro da motivação dela, já não é mais o carro que importa, né? Ela pode prestar o maior serviço do mundo, né? Ser a pessoa, o melhor profissional, mas isso já não é mais o centro da motivação da pessoa. O centro da motivação dela é o rastro de bem que ela está deixando no mundo, né? Então, enquanto o confronto com a morte, o confronto com o fim, tem gente que olha para isso como algo absurdo. Não quero falar disso, né? Principalmente as pessoas mais místicas, assim, que olham para tudo com um olhar de não, isso dá azar, né? Com crendices ou coisas do tipo. Mas óbvio, se isso já está inscrito dentro da nossa história, né? Se isso a morte, inclusive o fim, ele faz parte, né, de uma estrutura real da vida humana, é importante que a gente reflita pelo menos de vez em quando, né? Isso não é um exercício que a gente vai fazer o tempo inteiro, né? Por isso, inclusive, que é uma live totalmente diferente de todas as outras, né? Seria anormal se eu tivesse todos os dias falando disso, né? Não, eu falo disso numa live no meio de 300 lives, né? Então, mas é um momento em que a gente precisa muitas vezes olhar para isso e se perguntar, porque senão a gente já não sabe mais para onde a gente está indo e a gente sequer avalia o que a gente está fazendo. Então, uma pessoa que está na quarta camada, quando ela se confronta com a morte, essa pessoa cujo a motivação é o afeto interior, ela vai sentir a dor do afeto, né? Aquele sofrimento, aquela coisa de por que isso está acontecendo comigo, né?
mesmo ela sabendo que isso faz parte, ela vai estar ali se doendo em relação, pensando nela, naquilo que ela vai estar deixando de ganhar, nos prazeres que ela vai estar deixando de viver. A pessoa de sexta camada, não, ela já está olhando, né, para esse confronto com a morte, pensando em coisas práticas, né? O que eu vou deixar para minha família, qual o dinheiro, qual a herança, quais os materiais. Ele começa a sofrer porque ele está perdendo as coisas materiais, as coisas práticas, não poder mais ser útil, né? Agora, na oitava camada, realmente é o momento em que a gente se pergunta, né? As coisas que eu fiz, né, até aqui, elas ecoam na eternidade? Aquele que eu sou, aquele que eu estou sendo, vai ecoar na eternidade? Tem sentido as coisas que eu estou fazendo e aquele que eu estou sendo, ainda que eu morra, ainda que eu não esteja mais aqui? Né? Se a resposta é não, né? A gente precisa ser muito franco quando a gente vai dar essa resposta, porque se a resposta é não, é porque a gente ainda não chegou nessa camada, essa camada ainda não é o centro das nossas motivações, né? E o que eu busco aqui, no fim das contas, fazer todos os dias é o que eu falo, né? É pelo menos tirar onde a maioria está imersa, que é na quarta camada, e conseguir levar a pessoa pelo menos para uma sexta camada, que é quando ela começa a ter uma utilidade no mundo, ela começa a querer realmente servir ao próximo, querer realmente desenvolver habilidades das quais ela pode colocar a serviço da humanidade, a serviço do mundo. Mas, né, o meu desejo profundo mesmo é que, pelo menos na medida em que a nossa vida avança, a gente pudesse conseguir chegar realmente a tocar lá nessa oitava camada, que é a verdadeira maturidade realmente, né? Mas eu sei que é um exercício árduo, né? Não é fácil, senão a maioria das pessoas estariam lá, mas fica aqui essa troca de ideias para a gente entender um pouquinho como se dá essa dinâmica, né, das camadas da personalidade, e que talvez esse bate-papo possa ser útil para você, pelo menos começar a refletir sobre isso e quem sabe aplicar um pouco mais na sua vida, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre esse tema das 12 camadas, pode mandar para mim um direct, pode mandar para mim uma mensagem, que vai ser um prazer poder esclarecer e auxiliar as pessoas nesse assunto, tá bom? Depois a gente volta mais para falar um pouco mais desse tema. Essa foi então a nossa live número 248, espero que tenham gostado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa live 249, tá bom? Um ótimo final de quinta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.